Olá, estamos começando mais um Bem Plenas Cast e hoje o Bem Plenas está, não só hoje, né, mas ele está ficando cada vez mais pleno. Você já reparou isso? Não é? Olha, porque só tem mulheres plenas aqui, gente. Aquelas mulheres plenas que são plenas no vídeo e na vida real também. A gente tem problema? Não, Ai. imagina! E quem tá aqui com a gente hoje, Camila? Hoje a gente está com uma convidada sensacional, que ela tem uma história que não começou. Na verdade, podemos dizer que começou depois dos 60 a mais? Fica com a gente para você vai entender o contexto disso tudo. Vem ser plena com a gente. Bora nessa! Wilza Sete, muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda ao Bem Plenas Cast, ao Estúdio Comunicafé. Vou deixar que você se apresente, porque eu não quis dar spoiler na abertura, e é melhor, né? Quando a convidada se apresenta, então o microfone é seu. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no podcast de vocês. Então, vou falar um pouco de mim, né? Hoje, o que eu faço? Hoje eu sou uma influencer 60 mais, mas essa minha vida, né, como empreendedora, ela vem de longa data. Eu sempre gostei muito de empreender, eu sempre trabalhei no segmento corporativo, então foram quase 40 anos no segmento corporativo, mas eu sempre, paralelamente, tinha uma empresa de consultoria, uma loja. Então, assim, ao longo de toda a minha carreira, eu empreendi, eu tive algum negócio. Então, eu comecei lá nos meus 20 e poucos anos, fazendo bijuteria, vendendo bijuterias que eu fazia. Depois eu tive um brechó. Eu sou de Belo Horizonte, então eu tive um brechó em Belo Horizonte. As mulheres mineiras são muito... Depois eu tive uma confecção. Uau! Uma confecção também, nos anos 80 até os anos 90. Depois eu empreendi na área de tecnologia, que eu sou da área de tecnologia, né? Olha! Eu tive uma empresa de tecnologia também em Belo Horizonte. Essa empresa ficou ativa aí mais ou menos uns quase 20 anos. Era no segmento de treinamentos, de cursos e também consultoria. E aí, por conta, né, dessa minha carreira aí do corporativo, eu trabalhava em Belo Horizonte e eu fui transferida para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por uma das empresas de tecnologia que eu trabalhava. Aí fiquei lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alguns anos. E fui transferida para Brasília. Que ano? Vim para Brasília. Eu cheguei em Brasília em 2004. Olha. Então, vai fazer 22 anos que eu estou aqui, em Brasília. E hoje, parou de empreender? Não parei. Aí, aqui em Brasília, né, trabalhei em várias empresas. E quando eu me aposentei, em 2019, eu comecei uma outra etapa da minha vida com... empreendendo, né? Porque já era uma coisa assim na veia. Sim. Então eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa, não sabia muito o que eu ia fazer. Então quando eu faltava, assim, mais ou menos uns 2 anos, que eu já sabia que eu iria me aposentar aos 60 anos, que eu pensava assim, gente, eu quero trabalhar aqui, assim, né, nesse segmento, até uns 60 anos, depois eu vou fazer outra coisa. Então quando chegou mais ou menos 2017, eu comecei a buscar uma alternativa. O que eu vou fazer depois? Você já estava se preparando. Já estava me preparando para a aposentadoria, porque isso é muito importante. Sim, mexe muito com a cabeça, exatamente, né? A preparação, ela é muito importante. Tanto preparação do que você vai fazer depois, ou então se você não vai fazer nada, que também é uma opção. Sim. Eu conheço várias pessoas que se aposentam e falam, não quero, já trabalhei muito, não quero fazer nada. Vou curtir a vida. Nada, né? Aquela coisa. Então, eu fui me preparando também, sabia que aquele momento ia terminar, né, desse trabalho formal, mas eu queria procurar alguma coisa. E nessa busca aí e tal,
Na época eu trabalhava, quando eu me aposentei, eu trabalhava no Sebrae Nacional. E lá eu atuava com projetos de moda. E eu tive várias oportunidades e tal. Eu falei assim, gente, eu acho que eu quero ficar nessa área de moda e tal. Não, já teve um brechó. Não, ela gosta né? Uma loja, uma confecção. Pois é. Na verdade, assim, eu não queria nada físico, mas acabei tendo uma coisa física. E aí eu comecei a estudar consultoria de imagem, que eu achei muito bacana. Eu fiz uma consultoria de imagem antes de me aposentar, eu gostei muito. Eu falei assim, gente, que negócio bacana isso aqui, vou estudar isso. Aí estudei consultoria de imagem, eu me aprofundei muito nessa área, fiz visagismo, análise facial, e, legal. Então, quando eu me aposentei, eu abri um estúdio de consultoria de imagem. Uau, que legal! E fui trabalhar com isso, trabalhei com isso um tempo, mais ou menos eu tive esse estúdio, eu já comecei mais ou menos em 2018, abri o estúdio em 2020, em plena pandemia. Eu ia comentar isso agora, eita. E que foi super, assim, complicado, porque as pessoas não iam, elas não saíam, né, gente? Não saíam. Aí quando deu, assim, mais ou menos, isso eu abri esse estúdio, quando eu falo que foi no início da pandemia, porque foi assim, o isolamento social, acho que começou em março, 20 de março, né? Foi. Eu acho que eu assinei os contratos da minha empresa, acho que foi dia 11 de março. Nossa. Então, assim, eu tava ali, não tinha muito como voltar atrás, eu tinha que seguir. Aí eu segui. Foi difícil e tudo, mas foi, né? Uma prova, Sim. né? Wilson, você falou que você começou coisas novas após a sua aposentadoria. Muita gente, a gente vê que fala que é tarde, deve ter ouvido muito, todos nós já ouvimos, né? Eu falo, é tarde para começar. Já tô muito velha para isso. Isso sai da minha boca direto. Pois é. E é engraçado porque a gente começa a pensar, já tô com 50 anos. O que eu vou fazer? Começar algo novo tudo que eu nessa tinha fase que da fazer, vida. eu já fiz. Aí você falou do parar, né? Que é muito sério. E você falou que você é empreendedora. Você como empreendedora, você teve um emprego fixo, só para o pessoal entender, tá? Sim. A vida inteira, digamos assim. Toda. E em paralelo, você ainda tinha sua empresa. Sim, eu já tive. E aí me diz uma coisa, você também era mãe? Sim, esposa. Isso. É porque essa parte ninguém conta, tá, É. Wilson? Essa parte ninguém conta. É. Então, aí são duas coisas que eu quero te perguntar. Algum momento na sua vida, pelo que eu entendi, você sempre trabalhou bastante, você sentiu culpa? E depois que você aposentou, como foi isso de decidir? Foi porque realmente os seus filhos já deviam estar grandes e a gente fala, poxa, porque eu já estou sentindo isso. Você fala, caramba, sou eu comigo, eu com meu marido no máximo, né? Você meio que pensou isso também? Então, o que aconteceu? Eu sou de uma geração que... Eu sou da geração Baby Boomers, né? Então, assim, a gente sofreu tudo, né? Nós vimos tudo acontecer, todas as mudanças. E também, na época que eu tive meus filhos, eu trabalhava. Então, assim... E eu queria trabalhar, porque nós, dessa geração, a gente queria trabalhar, a gente queria, né, ser produtivo, fazer... Sim. Foi a época da acontecer. transição, onde ainda tinha muita mulher que ainda trabalhava em casa. Sim. E tinha aquelas mulheres também, né? Mas como eu fiz engenharia, eu fiz engenharia A mulher não é civil, fraca não, viu? Né? Aí o que aconteceu? Lá na engenharia é um curso assim, muito amplo, né? E eu fiz engenharia numa época que tinham poucas mulheres fazendo engenharia, então a gente... Até hoje, né? A gente, como é que, tipo assim... A gente queria mesmo fazer esse curso. Você queria ser engenheira? Eu queria ser engenheira. Então... eu investi nisso, eu estudei muito, né? Enfim. E eu tive, né, vários desafios. Tanto que quando eu me formei, o mercado da construção civil estava muito ruim. E eu lembro que eu não consegui emprego. E aí eu fui trabalhar com uma colega, fazendo projetos e tal. Fiz uma sociedade com uma colega, fazendo projetos. E fazendo projetos de cálculo, que eu
né? Gostava de cálculo. Engenharia. E aí, nisso, a gente percebeu que a gente demorava muito tempo para fazer cálculo. E aí, naquela época, estava começando a aparecer, assim, programação, né, de COBOL, Java. E aí a gente falou assim, olha, quem sabe a gente aprende isso e não desenvolve alguma coisa para fazer o cálculo. Gente, impressionante. Uau! Né? Aí elas inventaram o ChatGPT. Não é? Aí nós fomos estudar essa outra área. E aí eu gostei muito, e essa minha amiga também. E nós largamos engenharia e fomos trabalhar com sistemas, com tecnologia. Olha só. E foi assim, a minha carreira praticamente toda foi na área de tecnologia. Enquanto tudo isso, você tinha os meninos em casa. Tinha os meninos, né? Tinha marido. A casa, né? Podia dar muito trabalho. Ai, gente. Mas assim, você me perguntou de culpa. Eu acho que na época eu nem tinha tempo para ter culpa. Porque era uma coisa tão intensa e graças a Deus, assim, eu tive muita ajuda, né, durante... Uma estruturinha, você tinha uma estrutura. Eu tinha uma estrutura boa. Uma rede de apoio também, né? Que me permitiu trabalhar e ter meus filhos. E ser mãe, né? Ser mãe, esposa. Sem parar a sua vida, né? Sem deixar de ser a Wilson, né? Isso. Então eu vejo assim que lógico que eu tô falando de uma outra época. Não, porque ela parece tão plena falando tudo isso. De uma outra realidade, né? Tô falando de uma outra época, de uma outra realidade, porque... Você acha que era mais desacelerado, Wilson? Não, eu acho que a cobrança, talvez... tinha cobrança, lógico, tinha... Eu sofri muito preconceito. Eu acredito. Por conta de ser mulher, engenheira e tal. Mas era uma outra realidade. Eu que acompanhei toda essa transformação, eu vejo que hoje... Eu percebo que a mulher, ela se cobra muito mais do que a gente se cobrava. Em todas as áreas, todas né? As áreas. Porque, assim, essa coisa, assim, por exemplo, quando fala assim, de casamento, eu tô no meu 3º casamento e último, né? Eu casei 3 vezes. Eu também, Wilson. Toca aqui. Eu casei 3 vezes. Então, assim... Casei a primeira vez, não deu certo, depois a segunda também não deu, casei a terceira, graças a Deus é um casamento que eu acho que é um casamento para a vida toda, né? Esse casamento meu deu muito certo. Mas assim, eu vejo que hoje a mulher, ela tem uma preocupação muito grande, assim, por exemplo, eu não sei se é uma preocupação, que eu posso dizer, mas antes a gente não pensava, não tinha essas demandas que a mulher de hoje tem. A gente não tinha tanta demanda assim. Entende? A mulher hoje em dia é mais atarefada, né? Então eu acho que era uma outra realidade. É verdade. Eu também tinha funcionárias que me ajudaram muito, essa questão da rede de apoio. A minha rede de apoio foram as funcionárias que eu tinha para me ajudar durante o tempo que meus filhos tinha secretárias em casa, né? O fato de você ter essa rede de apoio, eu costumo falar que o primeiro emprego da gente é a administração de empresa, que é a sua casa. É verdade. Então, você administrar sua funcionária por seu filho, porque ele tem escola, ele tem isso, tem dentista, tem uma escolinha de não sei o quê, tem aquela hora, tem que ir na casa de não sei quem, você fala, ai meu Deus, não é isso? Sim. Então, isso mostra, né, uma maturidade, uma administração muito boa da sua parte. E você contando, gente, eu fui vendo ela contando, eu falo, eu devo ser muito exagerada mesmo. Porque ela conta assim, tipo, aí eu tinha meus filhos, eu trabalhava o dia inteiro. E dava conta de tudo. Eu tinha 8 empresas, sofria preconceito. Ai, gente, mas estava tudo bem. Eu assim. Mas é porque, igual eu tô te falando, eu acho assim que era uma outra realidade. Porque era a realidade também de várias pessoas, de várias amigas. Era essa realidade. Tinham filhos, trabalhavam, tinha empresa, eram empresários. Então, eu tenho amigas que eram donas de construtora, que é coisa muito maior do que as empresas que eu tive, né? Era outra coisa. Então, assim, eu não sei, eu acho que algo nesse meio mudou, você entende? E eu também nunca parei muito para reclamar, para questionar. Eu simplesmente fazia o que tinha que ser feito. Fluía. O que tem que ser feito aqui agora? Então vamos fazer. Mas isso se chama sabedoria e maturidade. O que nós vamos resolver? Não ficava assim, lamentando. Lamentando.
Porque se eu penso assim, se você para e fica ali reclamando, tá? Questionando demais até também. Porque até o cérebro da gente já começa a bugar, né? Porque Você tem coisas que eu vejo que são. É que o pessoal da matemática é muito racional. Exato. Isso aí. Meu marido é da tecnologia também. E ela falando, eu só tô assim, agora eu entendi. Isso também. Bem racional. Isso também. É isso. Porque- As pessoas que gostam de cálculo, que trabalham com tecnologia, com números, eles são pessoas que são muito práticas. É porque a gente é voltado assim, mais para resultado, objetivo. Tem um objetivo, tem que fazer aquilo ali. Então, o que tem para fazer isso aqui? Eu Então, percebi vamos na fazer. hora que ela falou, sabe o quê? Ela falou assim, Aí eu olhava, o que tem que fazer? Então vamos resolver. O que tem que fazer? Então vamos resolver. É. Isso, gente, é de uma classe. É muito prática. É muito lindo. Você fala assim, gente, vai que chique essa mulher. Olha, tem um problema, Não calma, a gente é? vai resolver. Daqui a pouco a gente pega o próximo. Enquanto isso eu tô lá, meu Deus. Não, mas Se olha descabelando. só, hoje é muito fácil eu falar para você isso. Passou. Né? E depois já passou. Depois, se eu for contar minha vida, eu vou A ficar gente aqui chora. meses e vou te contar tudo que aconteceu. Mas assim, lógico que durante, né, esses anos todos aí lá Os atrás, percalços, né? não foi assim. Tudo flores. Flores, né? Mas, assim, eu consegui vencer e consegui chegar até aqui. Sim. Eu falo assim, né? A gente olha Linda e muito- loira. A gente fala muito bem assim. plena. Eu olho assim, por exemplo, o reflexo disso. Os filhos, como eles estão criados, quem eles são, Verdade. né? O que eles se tornaram. Eu acho que os filhos, eles são muito reflexo, assim, da gente, da educação que a gente deu. E aí, Os valores, né? Os valores. Sim. Né? Não precisa Então, ficar plantado 24 horas do lado, né? não precisa, isso que eu falo hoje. Mas só que hoje também eu vejo as mães, não, vou largar o emprego, vou ficar criando meu filho. Será que é bom isso Pra você e pra ele? para ele? É. Você ficar ali o tempo inteiro com seu Sim. filho, sabe? Será que isso é bom, é saudável? Se você tem condições, assim, de ter uma rede de apoio, vamos Uhum. dizer, né? De rede de Sim. apoio, de ter uma boa, sei lá, uma cozinheira na sua casa, uma Uhum. babá. Né? Hoje você consegue monitorar de Tudo. uma forma que antigamente a gente não conseguia. É verdade. Né? Você coloca câmeras na sua casa. É E verdade. você tem várias E você formas. não tá deixando de amar Não o seu tá. filho, Sim. né? E assim, eu falo que eu vejo assim, meus filhos. Lógico, todo ser humano tem problemas, né? Emocionais, enfim. Que às Somos vezes não humanos, tem nada, né? né? Assim, eu não posso falar que os problemas que eu tenho hoje, culpar minha mãe, nem Sim. meu pai. É fácil, É, né? eles fizeram o melhor que podiam naquela Fizeram o melhor que época. podiam. Exato. Mas nem por isso eu deixo de ter meus problemas, eu faço psicanálise. Sim. Isso Então, mesmo, assim, eu concordo. acho que você ficando com o filho ou não vai ter problema. É É verdade. verdade. E Wilson, o Nossa, que já mudou? valeu, Wilson, obrigada. Wilson, o que mudou na sua vida depois desse período que você se aposentou? Se aposentou, mas não parou de trabalhar, pelo que a gente viu, né? Fez os planos. E o que mudou? Assim, o que você fez de coisas novas após os 60 anos? Eu fiz muita coisa nova, né? Além das empresas, né? Que eu falei que Uhum. eu tive essa Ela é muito consultoria. Continuou Ela é empreendendo. muito chique, além das É. empresas. Não Aí parou ela de vinha trabalhar. falando, Porque eu tive a consultoria de imagem Sim. e Aham. que é uma empresa que, né? Depois eu vou explicar. Muita coisa. Tive uma imobiliária com meu marido que a gente fechou recentemente, até porque eu não queria mais trabalhar com isso. Olha, assim, o que mudou na minha vida foi que eu fiquei uma pessoa mais tranquila, porque trabalhar no segmento, assim, no corporativo, é muito estressante. É tenso. É muita meta, cobrança, Sim. é muita competição, e você acaba entrando nisso, Você sobreviveu, né? né? Então, quando eu saí, eu estava doente. Então, mudou que eu comecei, por exemplo, fazer uma coisa que eu queria muito fazer, não conseguia, que era atividade física. Ai, que lindo. Né? Fazer atividade física. Eu comecei a trabalhar muito assim nas redes sociais. Foi uma bom. coisa que eu gosto, né? E hoje eu faço um trabalho de influência. Ai, gente. Isso é legal porque Oh, você não 60 parou no mais, tempo. não. Você foi lá, se adaptou, se atualizou. E você está seguindo a nova geração, né? A nova época. Aham.
muito bem inserida. De onde surgiu a Muito sua legal. ideia, assim, tipo, vou entrar pra rede social? Não, Como a é que gente não foi? deixa nada terminar de responder, a gente já A faz gente tem outra. TDAH. É, pior que é. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a atuar como consultora de imagem, eu já tinha um blog antes. Aí, desse blog, começou a entrar forte o Instagram. E eu gostei do Instagram. Aí eu fui pro Instagram. Eu comecei ali, divulgar meu trabalho no Instagram. E aí, de repente, aquilo ali começou. As pessoas começaram a chegar, começaram a ver aquilo ali. E, de repente, falo que de repente, que foi meio que de repente mesmo. O que aconteceu? As empresas começaram a me ver ali, né, 60, mais, Uau. e começaram a me chamar ali para fazer uma Propaganda. publi e Ah, também tal. chique desse jeito, E gente. aí foi Gente, eu tô achando isso muito legal. mas, Muito mas bom. no início foi difícil, porque para mim ficar assim de frente para a câmera, falar, não era uma coisa assim muito Habitual, natural, né? Aham. Então, Não, agora hoje ela já foi- chegou aqui com a câmera dela, hoje já já dá tirou de licença. licença. um desafio, né? Foi um desafio. Hoje pra é mim. tiro de letra. Mas- Ideia sua, tudo vindo de você, pra você. Você que falou, não, agora que eu tenho um blog, agora eu vou ir pro Instagram. Qual que era o intuito do blog? Era divulgar realmente seu trabalho? Não, o blog começou eu dando dicas de moda. Foi um muito experimento. legal. Naquela época as pessoas tinham blog para falar daquilo que elas Era. gostavam. Sim. Então eu falava de moda, escrevia os artigos, publicava. Aí depois, quando eu vi no Instagram, eu falei, não vou escrever mais nada não. Vou pro Instagram, vou postar foto. Aham. E aí foi indo. Aí depois, quando eu vim trabalhar com a consultoria de imagem, aí eu associei uma coisa com a outra. Continuei ali em dicas. Mas o Instagram para mim sempre foi alguma coisa mais assim, para eu ter esse contato, mostrar o que eu estava fazendo. Eu até então não pensava assim, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Porque eu acho que até lá atrás muita gente não pensava. Não. Sim. Depois da pandemia que veio isso, né? Ficou muito Depois forte. da pandemia que ficou mais forte. Aí eu Não, hoje comecei- ela tem até TikTok, né? Tem todas as redes. Gente, TikTok eu... Você faz dancinha? Ainda não. TikTok eu não sou muito, não. Mas procurar ali, o Wilson tem todas as redes eu tenho um hoje. pouquinho cada uma, mas eu não, meu forte é o Instagram mesmo. Aham. Tô avaliando. E aí, o curso superior, você resolveu fazer nutrição. Então, A aí você me engenheira- perguntou coisas novas que eu comecei a fazer depois que eu me aposentei. Então, por quê? Porque também chegou um momento que eu olhei assim e falei assim, gente, eu tô indo para um caminho que eu não queria ir. Tipo, ter muito compromisso com o trabalho, esse negócio. Porque eu já tive uma carreira consolidada. Eu queria trabalhar. Eu falava com meu marido assim, eu vou trabalhar até os 80 anos. Mas não é trabalhar nessa correria. O universo não entendeu. Não é trabalhar nessa correria, Estar nessa ativa, coisa, né? não. Eu queria ficar ativa, sabendo o que estava acontecendo. E eu acho assim, quando fala das redes sociais, eu acho que isso, para mim, é fácil. Por quê? Porque como eu vim da área de tecnologia, eu tenho muita facilidade com as ferramentas todas. Então, lanço uma coisa nova, eu vou lá, assisto uma aula, eu já sei o que está acontecendo. Nossa. Porque isso já está em mim, Sim. né? Porque é uma coisa que eu trabalhei a vida toda, então eu tenho essa facilidade. Até depois eu pensei, gente, eu devia ter ido trabalhar com essa parte de marketing digital para as empresas, mas eu ainda não queria também isso, assim, sabe? Você estava fazendo pra você. Estava fazendo para mim. E aí, nisso daí, um dia, também uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu me aposentei, comecei a cuidar mais da minha saúde. Então, eu estava O exercício muito gorda, físico. né? Tava muito gorda, eu fui fazer dieta, atividade física, eu fiz um tratamento, né, para emagrecer, emagreci bastante. E aí eu gostei, eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Você começou a olhar mais pra você. Isso, Você comecei começou a gostar mais de Exatamente. você. E comecei a mudar meu estilo de vida, minha alimentação. Uhum. E eu tava gostando daquele tema ali, sabe? Daquela disciplina. De ver ali. aquela que tem resultado, E né? aí eu falei assim, gente, por que não estudar nutrição? Nutrição é uma Legal. carreira bacana. Aquela assim, uau, que diferença, E aí eu né? pensava, vamos estudar. E eu e meu marido, nós estamos fazendo juntos o curso, meu marido também está fazendo. Ah, que Ai, que legal. máximo. Então, assim, isso também foi, assim, uma forma que a gente encontrou de ficar ativo também. Gente, eu tô achando estudar, isso tão de fazer esse legal. curso, já estou na metade do curso.
Que bacana. Me formo ano que vem. Muito Oh! Final do ano que vem, né? Muito Eu já estou na bom. metade do curso. E foi isso. E quais são os seus planos com a nutrição? Ou você vai esperar ver o que vai Vai acontecer? exercer. Eu acho que sim. Eu Você tem muito cara de nutricionista. Você me geraria credibilidade. estou me preparando Não é para verdade. trabalhar com longevidade. Muito bom. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, que eu estou fazendo, que eu estou experimentando, porque, né, eu estou aí nesse processo aí também. Uhum. E aí eu acho que se eu vier a clinicar, vai ser nisso. Mas, assim, eu tenho vontade, assim, de desenvolver alguns projetos, talvez até alguns projetos sociais, porque tem uma área da Legal. nutrição que a gente, às vezes, não sabe, que eu comecei a ter contato com essa no curso. Então, a gente vê que tem muitas iniciativas, sabe, com relação à nutrição para a população. Então, é uma coisa interessante, assim. A população Pra gente ainda trabalhar. erra muito com relação. Então, assim, existem alguns materiais bem bacanas de referência nacional. O guia da alimentação brasileira, ele é uma referência mundial. E eu acho que muita gente não sabe que se pegar aquilo ali e seguir aquilo ali, você... Vai ficar tudo bem. Olha. Então, as Verdade. pessoas não sabem. Viu Então, como é assim, fácil, e Camila? existem alguns Olha. projetos bem interessantes também. Não falta espaço, não É. falta. E sabe o que que é legal? Que muita gente acha que, tô prestes a me aposentar. A vida acabou ali, né? Não vou fazer mais nada, acabou, não vou mais trabalhar. E aí, tipo, Vou fazer um sentar cruzeiro e de esperar a um ano. morte. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia que as pessoas estão se aposentando cada vez mais cedo, realmente, você não consegue parar de trabalhar. E aí, na verdade, E ainda que você opte por parar de trabalhar, você acaba sempre fazendo alguma coisa no meio do Sim, caminho. a Você, vida não para. você não para. não Exatamente para. isso. E você se encontrou, assim, começou a fazer um monte de coisas que você jamais imaginou, justamente nessa fase da sua vida. Exato. O que é muito legal. E você alguma vez já pensou dessa forma? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora que eu vou me aposentar? Claro que você já foi se planejando, mas você alguma vez pensou assim, agora não tenho muita opção, ou de repente de aprender, eu vejo que você é uma pessoa que aprende muito, estuda muito o tempo todo. Ele já passou esse pensamento assim na sua cabeça, não? Não, nunca passou. Envelhecer nunca te assustou? Não, Que bom. nunca me assustou. Porque eu Tudo quero bem. envelhecer, eu quero viver muitos anos. Isso Então, como aí. é que isso vai me assustar? Exato. Entendeu? Eu não quero morrer daqui a pouco. Com Eu quero certeza. viver muito. A É. minha família é uma família que vive muito. Ó, coisa boa. 100, 100 e Longínqua. poucos Uau. anos. Então, Muito bom. Gente, olha, eu fico pensando, se elas viviam tanto assim, em tempos passados sem nenhuma imagina estrutura. eu, posso... Então, por isso que eu me cuido, Com por isso que eu certeza. cuido da minha saúde. E estudar física e longevidade, mental. né? Por isso que quando eu falo assim da pessoa, quando fala assim, aposentar, não vou fazer mais nada, isso é muito perigoso. Sim. Porque tem muitos casos de pessoas que se aposentam e morrem. Uhum. Muitos. Ficam com depressão. Porque elas realmente param de É, fazer o que você tudo, falou da nada, saúde né? mental, Não né? é nada. Não tem mais trabalho, não tem mais fazer, os filhos já estão grandes, criado, Sim. crescido, vou fazer o quê? Mas Fica tem esperando tanta a morte. coisa para fazer. Olha, eu tenho um vizinho que eu acho interessante, que ele se aposentou também, só que ele sai de manhã, ele anda, ele cuida de plantas. Eu vejo ele plantando assim lá no bairro, né? Uhum. Eu vejo ele plantando as árvores, assim. Gente, é uma coisa que ele gosta de fazer. Legal. Não necessariamente. Isso tá preenchendo, né? Não necessariamente precisa de ser uma coisa assim, Um trabalho. espetacular. Não, o que eu falo é que a pessoa, ela faz alguma coisa. Quando você começa a fazer alguma coisa, outras coisas vão surgindo. Sim. A gente fala que a Uma gente coisa movimenta puxa a o outra, universo, exato, não é? é. Energia. É Aí, interessante isso. Com certeza. então, assim, eu acho que a pessoa às vezes fica com medo também, que eu vejo muito no trabalho, é que o trabalho ele confere um poder muito grande para a pessoa, né? E tem pessoas, assim, né, que se aposentam e tem depressão, entram em depressão profunda até, e muitas morrem. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque o trabalho, ele, né, dá um poder muito grande para a pessoa. Você era muito Né? importante, de repente você não Status, é ninguém. Você é um diretor, você é não sei o quê. E muitas vezes essas pessoas perdem esses cargos quando elas estão bem mais velhas. E depois não conseguem até Nossa, muito interessante se isso. recolocarem nesses cargos novamente. Elas ficam ali,
sofrendo. Sim. Eu acho que o importante também, uma coisa que eu sempre falo, é você entender o seu tempo. Entende? Você entender o seu tempo, gente. O seu tempo naquele lugar. Não o seu tempo no mundo. Sim. O seu tempo naquele lugar. Então, quando eu saí do trabalho, eu sabia que ali não tinha mais lugar para mim. Aquilo ali já não era A mais Wilza não pra ia mim. estar mais Não. lá. Mas aí veio uma Wilza fazendo nova outras Wilza. coisas totalmente diferentes. Sim. Wilza, você trabalha com rede social, você inspira mulheres, você recebe mensagem de mulheres que falam assim, nossa, eu te vi, porque eu falo por mim, tipo assim, eu mesma eu ouço isso e falo, que vergonha de tudo que eu falei até hoje, sabe? Porque você inspira e você tem essas mensagens, tem pessoas que falam com você, recebo ou um mensagens. comentário ali na foto que fala assim, uau. As pessoas mandam, né, um direct, pede às vezes ajuda, alguma coisa. Então, por exemplo, uma coisa assim que eu faço ultimamente, publi para uma empresa que vende perucas. Uhum. E tem várias mulheres que querem usar peruca, não tem coragem, tem preconceito, mas às vezes elas têm uma alopécia, ou às vezes nem tem, quer, né, mudar. quer experimentar. Sim. Aí elas me perguntam, como, né, acham, nossa, que bacana, acho tão bacana você aí, usando, né, fazendo propaganda, e tal. não sei o quê. E eu acho que isso daí, eu acho bacana isso, você poder inspirar as pessoas para uma coisa boa. Porque às vezes a gente faz algo que muita gente quer fazer e não tem coragem. Com certeza. Aí ela vem e fala, nossa, era só fazer isso, né? É. Você mostra um caminho muito mais simples. Eu tô vendo, assim, de coisas que as pessoas às vezes veem como algo muito difícil. E pelo que você me mostra aqui, pelo que você fala e que você recebe, a impressão que dá é que você facilita isso. De repente, sem querer. Sem querer, né? Eu acho que eu acredito que as coisas são simples. Entende? Assim, lógico, claro, gente, tem coisas assim terríveis que acontecem na vida da gente, né? E demanda assim muito esforço, né, da gente, mas assim, eu acho que tudo tem, nesse caso específico, a gente está falando aqui, né, da pessoa se aposentar, ir para o mercado de trabalho, eu acho que é só ela olhar um pouquinho assim e entender, né, isso aqui, essa fase minha já acabou. Há tempo para tudo, bacana, né? Isso que aconteceu, bacana, legal e tal, né, eu fiz muita coisa boa, sei lá, fui famosa, tive poder, né? Mas agora é uma outra fase. Tudo é cíclico, né? Você Tudo tem entender- início, meio e fim. Você entender essa outra fase. Quando você e aí entende você é mais pode fazer fácil. qualquer coisa, gente. Sim. Ô, Wilza, você tá na faculdade, né? Tô. É presencial sua Não, faculdade? hoje eu faço uma distância. E Mas você, eu comecei na presencial. como é que foi pra você? Ai, Eu tava Voltar à faculdade, eu tava curiosíssima com relação a isso. Então, eu comecei na presencial, eu passei para online porque eu Correria. viajo muito e às vezes eu ia perdendo, né? As a aula e aulas, tal. prejudicava Mas seu eu curso. quero no final voltar para presencial, que eu gostei muito. Você foi pra Adorei. sala de aula? Fui pra Como é sala que de foi aula, isso? com meus coleguinhas de 17 anos. Que legal. Foi ótimo. E tinham outras mulheres mais velhas também. Muito Com bom. grupo de estudo, fazendo trabalho, né? Fiz amizade ali com algumas pessoas. Eu Isso acho traz que vida pra gente. eu acho verdade. muito bacana ver essa dinâmica, né? Assim, e é interessante porque uma outra graduação, você, no momento que eu tô, assim, já tinha uma experiência de vida muito grande. E eu acho que é legal, assim, você vê o jovem hoje, como é que ele está inserido Sim. ali, o posicionamento dele. Eu me surpreendi positivamente, tá? Sim, Que que legal. Eu bom. achei assim que, eu não sei se foi a minha turma, mas a minha turma eu vi um jovem assim, não esse jovem que o pessoal fica falando por aí. Eu vi um jovem educado, um jovem interessado, um jovem que Comprometidos, estudava. né? Nossa, tinha um menino lá que eu ficava assim, fã dele. Ele era ótimo. Ele estudava muito, ele apresentava os trabalhos, Legal. assim, sabe? Com uma visão, assim, boa, assim, né? Como é que eu te falo? Lúcido, né? Sim. Não era aquela pessoa alienada. Eu tenho Então- um filho de 17 anos, meu mais novo, e você falou esse do 17, e eu vejo que essa geração. Eu tenho um filho de 28 até de 17, tenho 13, mas de 23. Do de 28 pro de 17 é tão diferente. E é real. uma diferença grande.
essa galera que tá vindo aí agora, de 12, 17 anos, eles são meninos, é exatamente o que você falou, são meninos responsáveis. São meninos, parece que são espíritos velhos que vieram pra Terra. São pessoas, assim, tão legais, né? Sim. Eu vejo os amigos do meu filho, são tão legais, né? Porque na minha época eu tinha vergonha da mãe. É, diferente da nossa época, é verdade. Diferente, por exemplo, do meu filho mais velho. E já é diferente, é um pessoal mais preguiçoso. Meu filho é engenheiro também, o mais velho, só que é elétrico. Eletricista, não pode falar elétrico, né? Então, você vê que é uma galera mais assim, ai, fiquei muito tempo em pé. E a geração, não é ele. Até a minha de 23. É, a geração Essa galera mesmo. dos 17 agora, eu tô impressionada. Eu falo que eu tive, sim, uma experiência positiva. Claro, tem um ou outro que sempre... Mas isso é normal. Mas, no geral, eu fiz uma prova, tinha uma prova que era para fazer em dupla. E eu fiz com um cara bem novinho também essa prova. E eu achei tão interessante que era uma prova oral e um tinha que ajudar o outro. Então, eu acho que o negócio fluiu, assim, sabe? Tão bem que eu falei assim, não, que bacana. Então, tudo para mim, assim, era uma novidade, né? Porque eu formei em 81, olha. Pouco distante, né, uma da outra. Então, você vê, né? Não, você precisa ver o brilho nos seus olhos quando você fala dessa faculdade, né? Verdade. Nossa, o seu rosto fez assim, ó. Mas eu acho que é isso. Não é questão de parar de trabalhar. É não parar de estudar, de aprender. De aprender, isso. Acho que essa é a grande sacada da vida, né? É você... À medida que você vai envelhecendo, ainda que você pare de trabalhar, ok, porque esse ciclo vai finalizar, né? Vai se encerrar um dia, mas é não deixar de aprender. Eu acho Quando você importante. para de aprender, aí a vida acabou mesmo. Acabou. É isso. É aquela velha história, né? Eu lembro que quando a gente era adolescente, criança, a minha mãe veio o videocassete, né? E minha mãe não sabia mexer. Gente, coloca isso aqui. Não, veio o DVD, eu acho, né? Me contaram. Aí, quando o DVD eu já lembro, mas videocassete não. Aí eu lembro que minha mãe falava, como é que liga? Aí esses dias eu fui pedindo não sei o que pro meu filho, aí ele, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu não vou me tornar essa pessoa. Eu não vou aprender. Me tornar essa pessoa. Porque você falando assim, você tem que se atualizar. Eu falei, não vou me tornar essa pessoa. Porque como meu marido sabe tudo também de tecnologia, aí é muito cômodo pra mim, né? Ai, você faz isso, você faz aquilo. Aí eu falei pra mim, gente, eu já tenho o Google, eu já tenho o ChatGPT. Não dá pra parar no tempo. Né? Para, porque a gente tem que aprender. Então, com certeza. Eu me nego e falar, eu não sei fazer isso. Eu acho que é assim também, né? Por exemplo, no meu caso, eu acho muito tranquilo para mim, porque... Não, você acha tudo tranquilo. Não, é porque eu já venho de uma área de tecnologia, então uma coisa puxa a outra, tá muito interligado ali. Então é mais tranquilo. Realmente, eu vejo, por exemplo, o meu marido, que não é dessa área. Pô, se ela aprendeu engenharia, nutrição é mole, né? Vai falar, ai, que ridículo essa coisa. Não, mas olha que óbvio. O que quer dizer é o seguinte, às vezes a pessoa não precisa aprender uma coisa extremamente complexa. Eu acho que aprender qualquer coisa. Sim. Às vezes a pessoa se aposentou, parou de trabalhar assim, né, no emprego formal e não quer fazer o trabalho, mas ela pode aprender uma arte, pode aprender... Pode fazer teatro, uma língua, com certeza. Tem várias coisas para se aprender. Se ela não fez uma costura. Precisa fazer um triatlon. Qualquer coisa. Eu acho que isso daí, a pessoa vê uma coisa que... Lógico que a pessoa gosta de alguma coisa a pessoa gosta. Sim. Então ela pode ir ali atrás daquilo, né? Com certeza. Naquela área ali, de uma coisa que ela gosta e investir ali e fazer alguma coisa. E o que você ainda quer fazer? O que ainda falta para você? Já saltou de paraquedas, Wilson? Que ainda tem mais vontade de fazer. Radicais, pelos cálculos que eu fiz, existe uma probabilidade. Não é comigo, não. Isso não, gente. Isso não é comigo, não. Eu penso, depois que eu terminar a nutrição, isso é porque eu acho que está muito interligado, e eu sempre gostei muito, eu tenho vontade de estudar psicologia. Bom. Que eu acho que... que hoje os maiores distúrbios de alimentação têm ligação ligados, direta, né, com o aspecto comportamental, emocional da pessoa, verdade. Né? Então eu tenho vontade de estudar porque eu gosto muito. Hoje eu faço psicanálise e eu estou amando. Que legal. Eu também amo. E eu
estudo muito sobre esse tema, eu leio, gosto. Gente, né? quantas horas tem seu dia? Só pra eu entender mais ou menos. Você dorme? Não, hoje ela só faz. Não é o dia, eu não faço tudo isso num dia só. Mas hoje dia ela eu só faço- faz o que ela gosta. É, Tô só enganada? faço eu, não. Hoje você Só tá faço- seletiva. Ai, Inclusive, esse negócio de publi também. Vem algumas empresas pedir para fazer algumas coisas. Eu não faço. Por Nem quê? tudo, né? Porque não está alinhado com, Exato. com os meus valores. Isso. Porque eu não conheço Sim. quem Nossa, é eu a falo empresa, muito o isso. produto. Uhum. Então, eu não faço, né? Eu não... Imagina, eu acho... Uma coisa que eu acho absurda é isso. A pessoa falar de uma coisa que ela não experimentou. Não que ela experimentou, não usou. gosta, não combina né? com ela, não combina com o estilo de vida dela. Com Aí você me certeza. perguntou projetos, né? Sim. Eu tenho um projeto novo, Oba! Ah, Olha, spoiler, projeto novo. conta. Não vou falar o que é, mas Ah. é ligado à área de nutrição. Muito bem. O que mais? Dá uma dica. Suplementação é um Oh. produto estrangeiro, ele não é Hum. nacional, e também é um empreendimento online. Eu já falo É. isso porque não é Eu já nada ia de falar, loja vejo um física. novo trabalho surgindo. Nada de loja física, nada disso. Dona Camila. E porque também está muito ligado com o que eu estou fazendo hoje. Então, por exemplo, eu tenho hoje condições de olhar ali uma suplementação e avaliar se aquilo ali é uma coisa boa, se não é, para que serve. Isso Né? é muito Não, interessante. que eu não sou nutricionista, mas eu estou estudando. Sim. Então, eu sei aonde eu busco conhecimento para poder me auxiliar naquilo ali. Sim. Então, eu achei... recentemente, né, me mostraram essa linha de produtos, eu achei muito bacana. E aí é isso. E aí é isso. É isso. É Achei só muito isso, bacana, imagina. ponto. Tchau, gente. É isso, eu vou investir nessa área aí da nutrição, mas voltada também para Sim. longevidade, porque a longevidade não começa quando a pessoa está velha. Tá? Não. Uhum. Você pode começar aí aos 30 anos, cuidar Sim. da sua longevidade, né? Tá cuidando, Camila? Tô começando. Ah, bom. Acho que agora é um bom momento para isso, né? Depois dos 40, assim, a gente já começa a pensar. Porque eu também quero viver muito. Tá fazendo exercício agora. Tá vendo? Tá vendo? Olha só, que bom. Temos que mudar a rotina, né? Isso. O professor Mudar até a puxa rotina, saco dela. mudar os hábitos. Professor Lucas puxa saco dela. Tá tempo inteiro. vendo? Tô sendo aí, trabalhando a minha longevidade já, desde agora. Exatamente, tem que começar. Eu acho que no meu caso, se eu soubesse 20 anos atrás o que eu sei hoje, eu hoje estaria no outro shape, Uhum. entendeu? Gostei. Porque eu não sabia. É. Então hoje, com tanta informação, não tem porquê. Não tem desculpa, Não né? tem Verdade, desculpa. As verdade. informações estão aí. Eu posso fazer uma última pergunta minha? Que eu Pode. Acho muito... Hoje, essa Wilza de hoje, se você encontrasse com a Wilza lá de 1981, formando em engenharia, falar assim, ó, Wilzinha, deixa eu te contar, em 2026 você vai estar linda, loura, você vai estar estudando nutrição, sabendo tudo de moda, e vai existir uma coisa chamada rede social, que é tipo uma televisão que você vai ser famosa. O que você ia achar? Tenta lembrar de você lá em 81. O que você ia ouvir? Você fala, Não, em 81 eu não, jamais... O que você diria Você para essa lembra da Wilza de festa? hoje? o que você diria para essa Wilza de hoje? Você falaria, oi? Não, assim, eu lá em 1981 eu jamais imaginava o que, não pensava, tá? Eu acho que eu não pensava, assim, o que poderia acontecer na minha vida, assim, não pensava. Se eu te contasse lá em 81, voltasse, você ia acreditar? Se o Wilza te contar aqui, senta. Olha, não sei, assim. Te contar como vai estar a sua vida. Pode ser que... Pode ser que eu desse um infarto. Eu me achar louca, eu acho né? que Não, eu não é poderia possível. até acreditar, Mas né? ia ser algo que ia te Eu surpreender. sempre fui uma pessoa, assim, que... como é que eu te falo? Inovadora. Mudanças. Gostava de inovação. Então, se viesse uma pessoa do futuro... O interesse dela é tá. assim, mas como é que você fez para chegar aqui? O que você construiu? Eu ia acreditar que a pessoa veio do futuro, provavelmente. Mas eu ia achar interessante, mas não era isso que eu queria. Lá atrás, em 1981, eu queria ser engenheira, eu queria calcular. Você deu tudo errado. Olha como a nossa cabeça muda, né? É tão bom Mas eu escutar acredito isso. que você pode ter mudado de ideia no meio do caminho, Exatamente, né? a gente muda.
porque eu acho que tem uma coisa que chama assim, você tem que ter uma capacidade de adaptação. Se eu tivesse naquela época ficado chorando, eu não consegui emprego de engenharia que eu queria, e não tivesse feito nada, não, eu fui estudar outra coisa. Para usar esse estudo na área de engenharia. Mas aí eu vi que era uma coisa super bacana, eu falei, não, eu vou mudar de área. Eu vou para essa área aqui, de tecnologia, que estava bombando, que foi bem no início mesmo. Né? Foi em 83. Nossa, bem no início mesmo. Eu comecei em 81, trabalhei 2 anos ali com engenharia. Em 83, eu entrei para essa área. Então, foi bem no início. Nossa, muito no início. Né? Então, assim, foi isso. Acho que eu me adaptei. Eu tenho uma capacidade de adaptação muito grande. Eu acho que isso é muito importante para a pessoa. E, assim, eu não fico chorando pelo leite derramado, sabe? Você é admirável. Você é mais feliz hoje? Mais realizada, podemos dizer assim, hoje? Eu me sinto uma pessoa realizada, sabe, assim, que eu olhando para trás da minha vida, às vezes a gente fica assim, sabe, o que eu mudaria na minha vida, assim? Eu sempre falo assim, gente, não posso mudar nada, porque se eu mudar alguma coisa, isso aqui não... O efeito borboleta, né? Não vai acontecer. É o efeito borboleta. Nem as coisas ruins que aconteceram na minha vida. Porque foram para acontecer as coisas boas. Exatamente. Se eu mudar, o que vai acontecer depois disso? Então, assim, eu não tenho isso, assim, eu queria mudar. A única coisa que talvez eles falassem, voltasse no passado, e eu falasse assim, o que você falaria para o Wilza lá de 1981? Eu falava assim, confie mais em você, que eu acho que isso é importante. Quando a gente é jovem, a gente não confia tanto na gente, na nossa capacidade. E aí eu acho que isso é ruim, porque... Né, você confia em você? Hoje sim, totalmente. Olha, hoje eu sou uma pessoa... Você já confia só em mim, querida. Hoje eu sou uma pessoa... Eu acho que a gente tem que confiar na gente, né? Eu confio em mim porque, assim, eu falo que a gente precisa ter o controle da vida da gente. Não deixar o controle da vida da gente na mão do outro. Então, assim, eu tenho controle da minha vida. Eu sei onde que eu tô, para onde que eu vou, se eu fico, se eu não fico. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu não quero. E, assim, de boa, não vem com, né? Eu acho isso muito importante. E você não precisa de esperar chegar na minha idade para você ser assim. Você pode ser isso quando você quiser. Então, eu acho que isso que é importante. Eu tenho tanta gente falando isso, né? Então, eu acho que as pessoas mais jovens, eu acho que eu falo isso para elas. Confie em você. Confie em você. No que você faz, acredita em você. Porque a gente tem que acreditar primeiro na gente, para que as outras pessoas possam acreditar. Então, eu acho que isso. E aí, às vezes, eu vejo assim, as pessoas tão inseguras com um negócio, com uma coisa, com outra. É normal, faz parte da vida, do aprendizado, mas ela também pode melhorar. Ela pode estar sempre melhorando ali, né? Então, não precisa de esperar chegar aqui, né, gente? Nos 60 mais. E eu aprendi muita coisa mais velha. Entendeu? Eu aprendi muita coisa mais velha, já bem mais velha. Então... eu acho que... E tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Eu não tinha como saber antes. Porque, sim, né, você não pode fazer diferente porque você não sabe. Com certeza. Não é? Então, eu vejo assim... Por isso que eu falo às vezes pra pessoa, né? Às vezes assim, é tudo no salão, aí a manicure ali falando, eu falo assim, não, por que você não faz assim? Olha isso, olha aqui, não sei o quê. Todo mundo quer fazer a mão da Wilson. Tentando dar um empurrão assim para a pessoa olhar de outra forma. Às vezes ela às vezes ela tá reclamando ali do ambiente de trabalho dela. Eu falei assim, poxa, mas você tá ganhando seu pão de cada dia aqui dentro, né? Essa pessoa montou esse salão. O ser humano... ela investiu, ela pegou o dinheiro dela, investiu, criou essa empresa e tá aqui para você trabalhar. É verdade. Você tá reclamando. As pessoas têm a tendência, né, de olhar o negativo. Simplesmente trabalha, vai trabalhando, vai que vai dar certo. Wilson, eu vou passar uma semana com você. Que bate-papo. Desculpa, tô pegando baratinho. Tá nada. Tá nada, aproveita que vai ficar mais caro ainda. Ai, não, mas o bate-papo foi maravilhoso. Nossa, ótimo. Parabéns por essa mulher incrível, chique, que você se tornou. Nossa, foi muito maravilhoso, bom. Foi inspirador, Sim. Foi gostoso de te escutar falando. Você vai falando, você foi falando, tinha uma hora que eu tava assim,
Gente, Ela, essa ela passa hora. uma paz, uma plenitude. E a tal da... Eu não sei. Você É. tem algo muito bom da gente escutar. Tem pessoas que falam e você fica meio... E você vai falando e tem força, tem É. consistência. E ao mesmo tempo tem doçura. Exatamente. É. Parabéns Obrigada, por que ser quem linda. você é. É. Parabéns Por essa toda- mulher que você se tornou. Realmente, você vem se incrível, muito tornando, chique. né? Exatamente, porque é um processo, né? Eu Não para vou por tornar aí. mais, né, que eu vou Lógico. viver muito tempo. Com certeza, vamos ter depois o episódio da Wilza, parte 2, né? Aí vai ser o Wilza 80 mais, 80 mais. né? 80 Não, mais, vamos 70. É, 70 quando demorar mais, muito, 80 70, mais, depois já 90 quero 90 mais, mais, 100 100 mais. Meu Deus, já pensou? E a Luísa, gente, então, eu tô agora no meu 11º curso. É. É mesmo, Will, Agora eu tô medicina. estudando. Nossa, olha, eu vou te falar, medicina é legal, né? Mas Demora. né? Ô, você sabe que esses dias eu falei pra uma amiga minha que é médica, eu falei assim, acho que eu vou fazer medicina. Aí meu marido, mas aí você vai fazer, aí daqui 5 anos você vai terminar, você vai estar com 50 e tantos, não sei o que, não sei o Ainda que. tem residência. Aí tem residência. Aí minha amiga vai aposentar, da minha idade. Aí ela, amiga, não, você vai fazer medicina, que eu aposento daqui 5 anos, eu vou abrir uma clínica, você vai ser minha residente. Eu falei, resolvido! Não, e olha só, pensa assim, o tempo vai passar de De qualquer jeito. É, Vamos fazer alguma coisa. exatamente. É que eu quero ser igual a Grey's Anatomy. Ai, Tá vendo? Sério demais. cansada, É, tá vendo? né? Sério Então, demais. Não é daquele jeito, hein? Alguém Oh, conta meu pra ela. Deus. Obrigada. Wilza, Mas- obrigada. Foi um prazer imenso te Prazer ouvir. mesmo. Eu tenho certeza que nós aprendemos e o pessoal em casa aprendeu muito com você. que Com bom. certeza. Obrigada também a você que está aqui acompanhando a gente. Tenho certeza que você adorou conhecer um pouquinho sobre a história da Wilza 60 mais e ver que a vida só está começando, principalmente nessa fase, viu? Muito obrigada por sua companhia. Já está inscrito no nosso canal? Ainda não? Então eu vou O te que ela ensinar tem que fazer? agora. Vou te ensinar agora como é que se inscreve. Embaixo desse vídeo aqui tem um botãozinho escrito inscrever-se. Você vai clicar. Pronto. Tá inscrito. Só que para você saber quando chegaram novos episódios, você vai ter que fazer mais uma coisinha. Tem um sininho ao lado do botão de inscrever-se. Clica lá também que pronto. Todas as vezes que saírem novos episódios, vai aparecer uma notificaçãozinha muito rápida para você. E aí você vai assistir e fazer como você vai fazer com esse episódio de hoje. Você vai compartilhar agora, você vai enviar para inspirar pessoas. Você vai, olha, a Outras pessoa vai falar assim, ó, amigas. olha essa mulher. E Isso você aí. aí falando que tua vida acabou. Ah, é sobre isso. E a gente espera no próximo episódio do Bem Plenas Cast. Até lá! Até.